bem-vindo a mais um treinamento. Vamos começar então em 7 de novembro a colocar à venda 2 produtos novos que serão usados como petiscos a princípio, entre o horário do almoço e o horário de jantar, para movimentar a parte da tarde. Esses produtos são mini pizzas, que estamos chamando de pizzella, e mini sanduíches, que estamos chamando de panozzi. Os dois, tanto a mini pizza quanto o mini sanduíche, são feitos a partir da massa de focaccia do consumo local. Então daqui a pouco eu vou mostrar o processo de todos eles, como fazer do começo até o final. Voltando então, mão na massa. Eu disse agora há pouco que vamos usar como base uma massa de focaccia, só que eu vou ter que dividir essa massa de focaccia, que tem 220 gramas, em 4 bolinhas de 55 gramas cada. Então corto ela normal. Nesse momento teria que pesar, mas vamos fazer de conta que eu já pesei. É muito importante que vocês observem isso. Eu pego uma massa, vamos supor que ela tenha 55 gramas, não é muito difícil que ela deve ter. Eu vou fazer assim, vou usar os dedos e a palma da mão para bolear, como se fosse antigamente as massas de pizza que eram feitas em loja, era boleada desse jeito. Boleio a parte, vou juntar todas as pontas, digamos assim, no buraco aqui embaixo. Boleio com a mão e a bolinha está pronta. Ela fica toda lisinha, bem esticada, o buraco embaixo quase sumiu, e eu coloco ela para fermentar. O resultado final deverá ser esse aqui. Ela tem que dobrar de volume. Então, essa acabou de cortar, e depois de 1 hora mais ou menos, ou um pouquinho mais, dobrar de volume. Então, com essa daqui, eu vou fazer tanto a mini pizza, a pizzella, quanto o mini sanduíche, chamado de panozzo. Cada um deles, tanto a pizza, quanto o mini pizza, quanto o mini sanduíche, terão 4 sabores cada. Eu vou mostrar agora para vocês quais são os sabores. Mini pizza, obviamente, base, molho de tomate. 3 dos 4 sabores vai a mussarela. O último sabor é feito somente com molho de tomate e ricota fresca. Na saída, colocaremos um pouquinho de salsa sobre a ricota, assim como no sabor margherita, que é um dos 4, vai obviamente molho de tomate, mussarela, não leva tomate, mas sim no final a gente coloca uma folha de manjericão por cima. O terceiro sabor, cogumelos refogados com presunto royale. E o último sabor, obviamente com molho de tomate e com mussarela. E o último sabor, sempre molho de tomate e mussarela e linguiça calabresa. Daqui a pouco eu vou mostrar como cortar a linguiça, agora é só a explicação sobre os sabores. E sobre o mini sanduíche, sempre mix de cogumelo refogado ou mix. Isso é muito importante também. Eu posso usar uma bandejinha de 80 gramas do nosso mix, ou posso usar cogumelo variado, pode ser shiitake, shimeji, o que tiver da agenda 700, tá? Será cadastrada a bandejinha de 80 gramas do consumo local, aquela que a gente usa para pizza de cogumelos, mas podemos usar o outro também. O importante, se for um cogumelo normal, que seja fatiado fino, muito bem fatiado. E daqui a pouco eu vou mostrar o processo, relembrar o processo, que é exatamente igual ao processo, ou quase igual ao processo do cogumelo do molho à boscaiola. E o último sabor, aliás, o terceiro sabor, esse é o primeiro, perdão. O segundo sabor é caprese, ou seja, mussarela fresca, tomate e folha de manjericão. O terceiro sabor, mortadela com pistache e stracciatella. Todas as lojas, aliás, só faltam 2 lojas daquelas com consumo local para a gente implementar o mussarela bar. As demais têm o mussarela bar, então quem trabalha com mussarela bar sabe o que é stracciatella. Okay? A mortadela tem que ser com pistache, não aquelas que vocês usam normalmente no café da manhã. E o último sabor dos mini sanduíches é feito com pasta de tomate seco,
Mais uma vez entra um produto do Mussarela Bar, que é a abobrinha grelhada. Para as únicas duas lojas que ainda não tem Mussarela Bar, loja 8 e loja 9, a Bia, que é especialista responsável por essa área, mostrará nessas lojas como fazer a abobrinha sem ser grelhada. Então na loja 8 vai refogar, digamos assim, na frigideira. Na loja 9 provavelmente será feita a mesma coisa e, em último caso, vai dar uma passada no forno de leve. Agora, o fato de fatiar a abobrinha daquele jeito, com aquele fio, fica inalterável. E por último, sobre a abobrinha, atum sólido em lata e um pouquinho de orégano. Okay? Vamos começar então pelo mini sanduíche, ou seja, o panozzo. Eu preciso assar ele no forno da pizza. Forno da pizza 250 graus, tanto para o mini sanduíche panozzo quanto para a mini pizza pizzella. Eu pego a massa devidamente fermentada. Uma outra coisa para vocês se atentarem é não deixar descobertas as massas de pizza que estão fermentando de focaccia, senão elas vão fazer ressecar, vão fazer uma casca em cima. E agora que estão aqui, eu coloco no forno, no comecinho do forno, sem ir muito em profundidade, porque indo muito em profundidade eu não tenho controle. O que vai ter que acontecer agora, uma vez que a massa está aqui dentro, ela começa a crescer, a bolinha começa a crescer e começa a corar. Assim que a bolinha começar a corar, eu tiro elas do meio do forno, eu coloco no comecinho do forno para controlar, para que elas assem todas elas, todos os mini sanduíches assem de forma uniforme. Vai corar, vai queimar em cima e de repente o lado de dentro não está devidamente assado. Então, uma vez que ela está vendo, vocês podem ver agora, elas já estão ficando inchadas, as bolinhas, tá certo? Elas têm que ter um formato parecido com a paneta das paneterias, ok? E na medida que ela vai corando em cima, eu vou tirando, vou deixar na boca do forno. Esse processo, dependendo da temperatura do forno, da temperatura da pedra, leva, a grosso modo, 15 minutos. Então, para produzir em quantidade, ouçam muito bem, eu tenho que planejar a minha produção. Não tem por que colocar em cima de um tabuleiro dentro do forno, vão ter que colocar uma quantidade X, vocês vão determinar a quantidade que vão querer fazer, mas isso leva um tempo e tem que controlar, para que o pãozinho fique assado uniforme. Se passaram mais ou menos 5 minutos, então podem ver, esse está mais adiantado, em cima ele está com a casquinha, mas na lateral ele ainda está mole. Embaixo, obviamente, em contato com a pedra, ele já está duro. Então ele é o mais adiantado. Já esse, ele ainda está muito mole em cima, vou ter que esperar mais um pouco. Esse está começando a corar, mas está muito mole ainda. E esse está no meio termo. Então esse processo requer paciência e fazer bem feito, convencidos daqueles que estão fazendo, senão vamos botar tudo a perder. Para mim. Como eu disse, são 3 pré-preparos no caso dos mini sanduíches e 2 pré-preparos no caso das mini pizzas. Comum aos dois, bolear, dividir em 4, bolear e deixar fermentar direitinho. Esse é extremamente importante, sobretudo para o mini sanduíche. Vale também para os dois produtos, mini pizza e mini sanduíche, o pré-preparo do cogumelo. Tanto faz eu usar meu mix de 80 gramas ou usar uma bandejinha de shiitake, shimeji, qualquer que seja o cogumelo, champignon de Paris, desde que seja bem fatiado, da Agenda 700, porque o que a gente está dando baixa como receita é o nosso mix de 80 gramas, mas se tiver o da Agenda 700 eu posso usar. Não é para usar no final, tanto para pizza quanto para o mini sanduíche, eu vou usar 20 gramas. Então não precisa se preocupar se eu vou usar uma bandejinha de 200 gramas do Agenda 700 ou esse daqui de 80 gramas. O importante é que no final vou usar 20 gramas, tanto para o mini sanduíche quanto para a mini pizza, do cogumelo já refogado. Pego um dente de alho, descascado, esmago, que depois possa ser retirado. Esse alho vai dar sabor no azeite e depois eu consigo retirá-lo. Olha o pimenta. Sachê.
Refogo sempre em fogo alto, porque é um processo muito rápido. Esse processo, nesse momento, é exatamente igual ao processo que eu faria para o molho à boscaiola. A diferença é que o molho à boscaiola eu estou usando alho picado. Aqui o alho inteiro para eu depois conseguir retirá-lo. Coloco um sal e uma pimenta. Se eu for usar uma bandejinha de 200 gramas, tendo mais produtos, uso mais sal. De repente uso 2 gramas de sal, mas mantenho a minha 1 grama de pimenta. Salteio. Três minutos, 4 minutos e já está pronto para ser usado, tanto para o mini sanduíche quanto para a mini pizza. Então finalizar, vocês podem ver, o nosso panozzo já está assado, ele está fazendo essa casquinha crocante em cima. Corto ele ao meio a fazer sanduíche. Dentro ele está perfeitamente assado. E vamos começar com a montagem. Primeiro, então, é o caprese. Uso qualquer tipo de mussarela fresca, que todo mundo chama mussarela de búfala, mas vamos chamar de mussarela fresca. Qualquer que seja o formato. É sempre bom seguir o peso e não a quantidade de fatias, o que for, ok? O peso. Então eu pego, no caso eu estou pegando uma mussarela média. Eu fatio ela. Coloco na parte de baixo tomate italiano, a mussarela, é igual a uma salada caprese, uma folha de manjericão e basílico por cima. Primeiro está pronto. Segundo sanduíche, presunto royale. Pegar a quantidade que está marcada na receita, rasgada grosseiramente com as mãos, e os cogumelos. Relembrando que esse sabor de mini sanduíche é exatamente o sabor da mini pizza. Então, presunto royale e cogumelo. O segundo mini sanduíche já está pronto. O terceiro eu vou pegar mortadela com pistache. Sempre lembrando que temos que tirar a pele externa. Coloco uma fatia, dessa vez a diferença do presunto royale eu não rasgo. E vou colocar a quantidade indicada na receita de stracciatella. Temos que tomar muito cuidado, se a stracciatella estiver muito em temperatura ambiente, por causa do creme de leite que ela tem dentro, ela vai começar a soltar uma água. Então a stracciatella tem que ficar, tem que ser tirada imediatamente antes da geladeira, porque ela fique ainda um pouco dura. Coloca a quantidade indicada. E o terceiro panozzo está pronto. E o último é aquele feito com abobrinha grelhada, que é o nosso terceiro pré-preparo. Aqui no caso temos a abobrinha já grelhada, igual todas as lojas com mussarela bar fazem. Então vou começar pela pasta de tomate seco. Eu passo a pasta de tomate seco na parte de baixo, tirando o excesso, obviamente, e na parte de cima. Coloco ou uma ou duas fatias, dependendo do peso, sempre lembrando que tem que seguir o peso e não a quantidade que seja de fatias. E por cima o atum sólido. Finalizando com uma pitadinha de orégano. E aqui tenho meu quarto e último panozzo. Então, voltando: caprese, tomate italiano, mussarela fresca e manjericão, presunto royale e mix de cogumelo ou cogumelos salteados,
mortadela de pistache e stracciatella, pasta de tomate seco, abobrinha grelhada, atum e orégano. Vou então em frente agora com a montagem das mini pizza ou pizzella. Sempre usar o mínimo de farinha possível. Como eu vou ter que abrir exclusivamente na mão e não no rolo, exatamente como a gente faz com as focaccias de consumo local. Aqui, dedos esticados em cruz. De um lado, viro a minha massa. No outro, viro de novo. De novo. Nunca vou até o final, porque aqui se concentra todo o gás da fermentação. Isso vai fazer com que a massa, uma vez que ela assa, a mini pizza vai inchar as bordas. Se eu fizesse com o rolo, todo o gás iria embora. Então, estico a massa, mais ou menos 10 centímetros de diâmetro, por volta disso. Quanto mais fermentada a massa, mais capacidade ela tem de ficar maior, de crescer e de se esticar mais. Essa primeira está feita, vou fazer a segunda. Vocês podem ver que a quantidade que eu uso de farinha é mínima, contrariamente às nossas pizzas consumo local. Segunda está feita, vamos para a terceira. O que não pode acontecer, o que está acontecendo aqui, vocês podem ver que aqui ficou ao ar livre e começou a ressecar, fazer essas cascas. Não pode fazer isso. Então todas as massas, enquanto estiver fermentando, cobertas ou por filme plástico, ou dentro de uma gaveta, ou dentro de um Tupperware, vocês vão achar a melhor maneira para fazer isso. Já fiz a terceira. O que dá para fazer eventualmente é dar uma esticada desse jeito aqui para que ele chegue, a mini pizza chegue no tamanho desejado. Eu tenho aqui as minhas 4 mini pizzas que eu vou confeitar agora com os 4 sabores que falei agora há pouco. Vamos então montar. Não é para usar com molho de tomate, não é para usar concha grande. Vou usar uma colher de sobremesa, vou espalhar do centro para as laterais, deixando sempre uma borda livre. Vou fazer isso com as 4 mini pizzas, já que são 4 sabores, volto a dizer. As quantidades que aparecem no procedimento podem parecer poucos ingredientes para cada uma, mas como estamos falando de mini pizzas, a quantidade é mais que suficiente. E uma vez passado, se vocês tiverem dúvida que a mini pizza esteja com formato irregular e não redondo, dá sempre para esticar na mão. Vou montando então, finalizando a primeira, margherita, só molho de tomate e mussarela. Na saída, receberá uma folha de manjericão. Essa já está pronta. Segunda, de calabresa. Vou colocar sempre a mussarela, não a quantidade de repente tão grande que nem a margherita. Pego 3 fatias de linguiça calabresa, corto em 4 e acrescento em cima. Terceiro sabor, presunto royale. Então não vou usar uma fatia inteira de presunto, que são 20 gramas só. Então só um pedacinho. Eu rasgo grosseiramente com as mãos. E vou colocar a mussarela. Opa!
não coloquei a mussarela. Vou fazer então o terceiro sabor, que é presunto royale e o cogumelo, que é o segundo pré-preparo, do qual falei agora há pouco, que já vimos. Por cima da mussarela acrescento as 20 gramas de presunto royale cortado grosseiramente e por cima os cogumelos. E o último sabor, que prevê somente o uso da ricota, não a mussarela, coloco por cima. Na saída, quando tiver assado, eu colocarei um pouquinho de salsa picada. Vou colocar então a minha mini pizza. Ela vai para o forno. Coloco a segunda. Vocês podem ver nesse momento, se ela esticou mal, ela não ficou redonda. Eu consigo sempre dar uma esticadinha, que ela fique redonda. Aquela de margarita não vai automático, né? Parece mussarela. Problema de que a pizza fique agarrada, é só colocar, salpicar um mínimo de farinha. Essa é a terceira. O tempo de assamento depende sempre igual aos mini sanduíches, da temperatura do forno e da temperatura da pedra. Importante que ela fique assada uniformemente, que a parte, digamos assim, da borda fique douradinha, tá? Tem que se atentar a isso. Então o tempo não saberia dizer se é 1 minuto e meio, 2 minutos ou mais. Vocês têm que controlar. Vou mostrar o resultado daqui a pouco. A marguerita já está pronta. O queijo não pode passar disso, não pode ficar queimado demais, ok? Ok, temos as nossas pizzelas já prontas. O que eu vou fazer para finalizar agora, na saída, como eu disse agora há pouco, vou colocar uma folha desse manjericão lindo, desse basílico, marguerita, e sobre a de ricota, um pouquinho de salsa lisa. E aqui então temos as nossas pizzelas: marguerita, calabresa, ricota com salsa, presunto royale e cogumelo. Para mim então. Ok? Antes de continuar. Esse então foi o procedimento operacional padronizado para as mini pizzas pizzella e mini sanduíches Panozzi. Lembre-se sempre que esse é um produto que a princípio vai ser usado como petisco entre almoço e jantar, então tem que ser produzido em quantidade, tem que ser feito um planejamento, a massa tem que ser retirada antes, como eu expliquei, tem que bolear, dividir em 4, bolear direitinho, deixar ela crescer direitinho, para que a gente tenha um produto perfeito como esses que fizemos. Muito obrigado, bom trabalho e até a próxima.